Pessoal, só para mostrar para vocês aqui o nosso trabalho, né? Trabalho do grupo 28. A gente tem uma. Eu já tinha, na verdade, uma aplicação, né? De roteiro de férias. E a gente adaptou aqui para consumir a API, né? Então, só para mostrar para vocês mais ou menos como era a nossa aplicação, tá? Então, a gente tem aqui a parte de administração, tá? Tem algumas ações administrativas, como gerenciamento de roteiros, e tal, e tem a opção de ver a área pública do sistema, tá? E a gente tem a área pública do sistema propriamente dita, né? Onde a gente tem os roteiros em si, né? Só para mostrar para vocês, a gente tem que estar com as dois servidores rodando, né? Então a gente está aqui com os dois servidores rodando, né? O servidor da API e do roteiro de férias app, tá? Vou mostrar para vocês os dois rodando rapidinho. Então, deixa eu só colocar aqui, né? Tem o roteiro de férias. Então, essa é a aplicação do roteiro de férias, tá? Então, por exemplo, se eu entro aqui com admin, tá? Ele me dá aqui login realizado com sucesso. E a gente tem aqui a parte administrativa, tá? E aí a gente tem a parte de área pública aqui, em que a gente pode ver os roteiros em si, né, de viagem. Pode sair. Se eu entrar com o usuário normal, né, sem poder acessar a parte administrativa, ele já entra direto na parte pública, tá? Ele não entra na parte administrativa. A gente está com um erro que a gente precisa enviar, no caso para o desenvolvedor, porque ele consegue, se ele entrar pela URL, o usuário que não deve ter acesso à área administrativa, ele consegue entrar. Então, esse é um erro grave, inclusive, né? De segurança, né? Então, bom, mostrei aqui a parte administrativa e agora eu vou mostrar para vocês também a parte API em si, né? Que seria essa aqui. Só que, se eu não me engano, ela está rodando na 3001, tá? Então eu vou colocar aqui, tá? 3001 tá aqui, tá? Então, perfeito. Tá rodando normalmente a API, tá bom? Então, estando com as duas rodando, a gente pode fazer aqui os nossos testes, né? Então, por exemplo, vou rodar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou rodar de forma interativa primeiro os nossos testes, né? Então, ele vai abrir os sites. Vamos rodar aqui no Chrome mesmo, tá? Então, beleza, vamos rodar aqui os testes. Opa, foi para outra tela aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui ele roda de maneira interativa, né? Que ele já está nos testes de bloqueio, né? Então ele vai mostrando quantas tentativas falham até o bloqueio mesmo da conta, né? Então aqui já é a questão, a parte de recuperação de senha, né? Então, tudo rodando bonitinho, tá? Beleza, tá? Perfeito. Então, deixa eu fechar aqui. Vou fechar aqui também. Então, agora vamos rodar os testes de forma no modo headless, né? No modo headless. Então, ele tem que rodar os testes e abrir o relatório, no caso aqui, tá?
rodando, modo headless. A gente sabe que no modo headless é um pouquinho diferente do modo interativo. Ele roda de uma forma um pouco mais rápida, na verdade. E às vezes pode dar alguma diferença nos testes por conta disso. Mas tá rodando normal. O mais longo aí foi o duração longa, ele até mostrou, né? Demorou bastante por conta das tentativas mesmo, né? De login. Ele já abre o reporte automaticamente. Você vê que tá funcionando bonitinho. Aí por último a gente tem a parte da pipeline, né? Em que a gente pode fazer aqui no nosso script lá, a gente tem package.json. A gente tem esse comando que a gente pode é, meio que fazer um commit e um push fake, né? Entre aspas, né? Em que a gente comita lá para o GitHub. E aí eu vou mostrar para vocês aqui no Actions a pipeline rodando. Né? Tudo tá aqui já, inclusive. Então aqui o que acontece? Ele vai rodar os testes, né? E vai também fazer o deploy do relatório aqui no GitHub Pages, tá? A gente fez dessa forma e a gente também criou um template. Nesse caso aqui a gente criou um template pro relatório, tá? Então primeiro ele roda os servidores, né? Ele faz o job de rodar os servidores e aí depois ele vai fazer os testes em si com o Cypress, né? Ele vai abrir o Cypress. E agora ele vai rodar os testes. Então, beleza. Rodou todos os testes. Agora ele vai para a parte de deploy do relatório, tá? Ó, já iniciou a parte do deploy. Vocês podem verificar aqui, né? Uma TV rodando aqui. Porque ele roda os testes novamente. Essa é uma parte que eu acho que a gente poderia modificar, porque ele está fazendo todo o processo novamente, ao invés de só fazer o deploy. Eu não sei se dá para a gente modificar isso, para ele não precisar, né, fazer os testes novamente, simplesmente fazer o deploy do relatório, mas acredito que pelo fato da gente ter criado um template, talvez ele tenha que fazer esse deploy dessa forma mesmo, rodando tudo novamente. Porque a gente criou um template, né? Como não sei se eu mostrei, mas a gente criou aqui um template para o relatório, tá? Então, esse aqui é o template. Aqui está a parte do style, né? Do template. E aqui está o template, né? Roteiro de férias. A gente tem o dashboard, tem o relatório completo que é um linkzinho, né? Que a gente clica e ele abre o relatório. E aqui tem as informações da execução, como data e hora, a branch que foi comitada, o commit, e também no dashboard, né, a gente tem esses três dados e aqui o relatório em si, tá? Com o, o footer aqui, tá? Vamos verificar aqui se já rodou.
Já rodou tudo certinho, tá? Então, tudo passando bonitinho. Então, vamos verificar agora aqui no Pages o nosso template do relatório, né? Se tá certinho, tá aqui. Template do relatório que a gente fez, né? Relatórios automatizados, roteiro de férias. Então, como eu disse, aqui o dashboard. Aqui está o link do relatório completo, que ele leva a gente para o relatório, o repositório e o Actions. Aqui as informações de execução, você pode ver que está batendo o horário aqui, né? A data e o horário, tá? 17h58, agora 17h59. A branch, o commit e o workflow, né, em si. Aqui o dashboardzinho com um total de testes de 10 testes, os 10 passaram, nenhum falhou, 1 minuto de duração e aqui o relatório em si. Nos links, esse link leva a gente para o relatório e esses dois links levam a gente para o repositório, lá do GitHub, né? E também para a parte de Actions, onde mostra aqui as nossas workflows aqui, né? Então é isso, pessoal, tudo rodando certinho, espero que tenham gostado do nosso desafio aqui completo e parabéns aí ao Grupo 28, né, pelo nosso trabalho. Acho que a gente está bem orgulhoso dele e espero que vocês tenham gostado e obrigado aí pela atenção de todos, tá joia? É isso.